de 160 milhões de lucro em vendas que o São Paulo teve aí. Bora tá falando sobre essa situação. Bora falar também sobre o Mendes, rapaz. Teve proposta da Turquia, tinha time da Europa aí fazendo proposta por ele. Temos novas informações, vai sair, vai ficar. Bora falar sobre essa situação aí. Bora falar também sobre os ingressos para falar da Copa do Brasil. Também temos novidades sobre essa situação e várias e outras notícias que a gente vai estar acompanhando, tá, meu querido? Então você que é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, a pancada no like que é muito importante aqui pra gente. Belezinha? Tranquilão? Fez tudo isso aí já? Assiste até o final, né? Tem muita informação aqui pra gente falar. E vamos começar, meu parceiro, falando sobre ingresso, tá? Porque hoje, o que acontece? Ontem o São Paulo abriu aí as vendas de ingresso, né? Foi o primeiro de ontem, para quem é sócio torcedor do plano Diamante, que é o mais caro aí, o mais top, o principal plano aí do São Paulo, tá? E hoje seria aberto aí para o plano tricolor, que é o segundo plano mais caro, né? Porém, né, como é uma bagunça, é uma várzea, ninguém entende nada, tá aqui, ó, olha só. O São Paulo antecipou hoje, né, às 10 horas da manhã desta sexta-feira, o início da comercialização para o público geral, tá? De ingressos do setor popular para a final da Copa do Brasil. Isso já foi de manhã, tá? Como eu falei aí, o São Paulo anunciou aí, né, nas suas redes sociais por volta de 8, 9 horas da manhã aí, que iria abrir aí para o público geral o setor popular aí, tá? Isso foi aí 10 horas da manhã que o São Paulo abriu, tá? Logo depois já tava tudo esgotado aí, tá? Você que tá vendo esse vídeo aqui agora, se você for entrar lá, provavelmente já tá tudo esgotado aí, já vendeu tudo, né? Por aí você vê a bagunça que é, né? Ah, que o Diamante vai ser aberto amanhã, hoje o Tricolor, aí do nada os caras, não, vamos liberar para todo mundo o setor popular? O setor popular, vamos liberar para todo mundo logo, vai libera aí para vender, que já foi esgotado tudo, tá, rapaziada? O setor Diamante, o plano Diamante que foi aberto em ontem, vendeu tudo, né? Pro setor popular aí aberto pro público geral, não seria diferente, né, cara? Foi isso aí que a gente tinha comentado no vídeo de ontem, né? Já tem mais de 40 mil ingressos vendidos aí, mais de 44 mil, a gente falou sobre isso aqui no vídeo mais cedo, cara. É uma concorrência assim surreal, cara, absurda aí, a concorrência de venda de ingressos para essa final, tá uma fase, irmão. Vamos ver aí, amanhã vai liberar pra quem? Tem os outros 3 planos ainda, né? O vermelho, o branco e o preto, tá? E o plano aí de Diamante que foi ontem, o Tricolor hoje tem mais 3 planos, cada um ia ser aberto aí num dia diferente. Aí hoje São Paulo já liberou aí pro setor popular, pro público geral. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, tá? É aquele negócio que a gente falou, irmão, quem não for sócio torcedor vai ficar sem ingresso. Vai ficar sem ingresso aí, quem não for sócio torcedor, que a concorrência é surreal, irmão. Surreal aí, né? Apesar dos preços altíssimos, muito caros aí, né? E da dificuldade também de conseguir comprar o ingresso no site, vai vender tudo aí, tá, irmão? Vai ser um negócio assim, surreal, tá? Poucas horas aí, minutos, já foram vendidos. Igual esse aqui, como eu falei, né? Esse setor popular que São Paulo abriu público geral, irmão, acho que deu 10, 20 minutos, já tinha acabado tudo, tá? Isso quando o São Paulo abriu às 10 da manhã, quando anunciou aí o vendeu tudo em poucos minutos, tá? Não teve nem, né? Quem moscou, tá? Quem não acordou cedo e viu lá o São Paulo anunciando, nem viu, irmão. Quando for olhar já tava tudo esgotado aí, certo? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos aí, tá? Bora falar agora aí sobre Pablo Maia e o Alex, tá? O Alex aí, ex-treinador do Sub-20 aí do São Paulo, ele participou do programa Resenha ESPN e falou sobre o Pablo Maia ser quase dispensado da base do São Paulo, rapaz. Pablo Maia é um dos jogadores mais valorizados do São Paulo aí, um dos principais da base, né? Uma questão de tempo pra ele ser vendido aí pra Europa, e ele participou do Resenha ESPN e falou sobre o Pablo estar na lista de dispensa do São Paulo quando ele chegou. Olha só aqui, ó, abre aspas. O primeiro da lista de dispensa era o Pablo Maia. Não sei quem fez o relatório do Pablo. Tem uma história muito boa. Nós fomos fazer uma eleição de quem ia ser o capitão da equipe. De 38 votos que teve, o Pablo Maia teve 35. Aí eu falei, como que pode ter 35 votos? Aí eu pedi para escalarem de 1 ao 11, quando tinha para escalar. Ele não entrava muito, mas para ser capitão era ele ou o Luizão. Eu falava, pô, os caras desconfiam dele. Sei lá, tecnicamente jogando aí, a gente vendo treinar, trabalhar. O moleque fez um ano maravilhoso e agora está colhendo o que plantou a vida toda porque ele trabalha demais, né? E já fecha aspas aí. Ele falando já sobre o Pablo Maia hoje, ser titular absoluto do São Paulo, tá muito valorizado, muito bem no time do São Paulo aí, né? Eu fico muito preocupado com esse tipo de coisa aqui, porque acho que foi semana passada, alguns dias atrás, a gente fez um vídeo falando sobre o Vinícius da base do São Paulo. Ele é volante e lateral direito, tá? Ele cumpre essas duas funções aí. Foi pra base não, perdão, ele jogou a copinha aí, ficou alguns jogos no banco ali. Ele começou como titular na copinha desse ano, depois foi pro banco aí com o Belete. E o que acontece? Ele foi dispensado, tá? Foi dispensado e fechou com o clube da segunda divisão da Itália.
que acontece? Vamos lá. Vários jogadores do São Paulo já da base aí, o Ender, que é o mais famoso deles, né, por ter se destacado no Palmeiras, ser vendido já pro Real Madrid. O São Paulo dispensou o moleque porque não deu emprego pro cara. O Pablo Maia tava na lista de dispensa, como o Alex falou, né? Mais um jogador da base que eu falei do Vinícius aí que foi dispensado. E o Pablo Maia tava na lista de dispensa, cara. É esse que eu fico preocupado. Quem é o cara que faz o relatório desses jogadores da base? Porque é preocupante, velho. É preocupante. Fora vários outros aí que já teve da base do São Paulo, né? Que acabou saindo do São Paulo, foi pra base do Santos, do Flamengo, um monte de jogador aí promissor. E o São Paulo acaba perdendo muito com isso. Por pouco aí, ó, o Pablo Maia, que é titular, valorizado, vai ser vendido daqui a pouco, tá? Já teve várias propostas aí. E o cara quase foi dispensado. Quem é que faz o relatório desses moleques, velho? Quem é que faz? Eu acho muito preocupante essa questão de lista de dispensa aí. As pessoas que fazem esse relatório. Ah, não, pode dispensar, esse aqui não vai dar, não. Eu fico muito preocupado com isso aí, tá, cara? O Pablo é um baita de um volante aí, cara. E aí, São Paulo, por pouco, aí não perdeu ele, né? O Alex falou que quando ele chegou, ele tava na lista de dispensa, né? Negocinho impressionante. Por isso que eu falei sobre o Vinícius da base, tá, mano? O cara vira um monstro aí, vira um craque. Pode até não virar nada, pode acontecer também, tá? Ninguém tá falando que vai virar um monstro. Mas pode ser que o cara se valorize, vira um grande jogador. Depois vai ficar chupando o dedo aí porque liberou o cara. E nem deu oportunidade no profissional. É isso que eu fico puto, né? Apesar que o Paulo Maia jogou aí depois. Mas antes aí dele jogar, ele tava numa lista de dispensa sem sequer jogar no time principal. Ter recebido sequer uma chance, né? Então é complicado aí essa situação. Acho bem preocupante isso aí. Mudando de assunto agora, a gente falou no vídeo de mais cedo aí, a gente vem falando aí na semana, né, durante a semana, que é o Caio Paulista, que é o lateral titular aí do São Paulo, o David, que é um reserva importante que entra sempre bem aí, vão voltar aí para a final da Copa do Brasil. Mas tem mais um jogador que também tá treinando normalmente com o grupo e vai voltar. Tá aqui, ó. O técnico Dorival Júnior deve ter mais opções para montar o São Paulo, que enfrentará o Flamengo em 2 jogos nas finais da Copa do Brasil. 3 jogadores que foram desfalques recentes por causa de lesões estão treinando normalmente e podem ser relacionados. Um é o Caio Paulista titular, como você já sabe, que a gente já vinha falando aqui. O outro é o David, que também você já sabe. E o outro é o Patrick Lanza, lateral esquerdo da base do São Paulo aí, né? Subiu tem pouco tempo. E o Dorival, desde que ele chegou, deu algumas oportunidades aí para o Patrick. O que acontece? O Wellington tá na seleção aí de base, na seleção olímpica aí, né, do Ramon Menezes, que convocou aí. O Wellington jogou ontem, inclusive, o Wellington entrou no segundo tempo, a seleção brasileira acabou perdendo aí. Mas tem mais um amistoso que vai ser contra o Marrocos também, né, lá em Marrocos, cara. Tipo assim, ele não vai estar disponível aí, provavelmente, para jogar contra o Internacional, que é o próximo jogo do São Paulo aí, na semana que vem já, depois da data da FIFA, né? Essa foi a informação que o Eduardo Afonso deu, né? Nem o Rames e nem o Arboleda, nem o Wellington devem voltar para esse jogo contra o Inter. Deve estar disponível só para o jogo contra o Flamengo. Então, é importante o Patrick aí voltar, né? Apesar que tem o Caio Paulista também, mas a gente não sabe se o Caio Paulista aí vai já iniciar como titular contra o Inter, né? Então, é até bom aí os dois treinando, né? Porque pode ser que cada um aí jogue 45 minutos, cada um joga um tempo, porque eles estão bastante tempo sem treinar, né? E também sem jogar aí. Porém, o São Paulo ganha aí esses 3 reforços, 2 laterais esquerdos, né? Que é importante, porque se esses caras não voltassem agora, irmão, São Paulo jogar contra o Inter sem lateral, porque o Caio machucado, o Patrick machucado e o Wellington na seleção. Então, o São Paulo ia praticamente jogar sem lateral esquerdo aí contra o Inter, né, caso esses dois aí não voltassem para esse confronto, né, porque como o próprio Eduardo Afonso falou, dificilmente o Wellington volta para o jogo contra o Inter, tá, porque a viagem é muito longa, desgastante, deve estar disponível só para o jogo seguinte, que aí sim é a grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né, o jogo de ida no Maracanã. Bora falar sobre o Mendes aqui agora, tá aqui a informação do André Hernan. Jackson Mendes vai ficar no São Paulo. O clube da Turquia que estava interessado no jogador decidiu não melhorar a sua proposta e a negociação está encerrada, tá, meu querido? Então tá aí, esse clube turco fez uma proposta para o São Paulo de empréstimo, São Paulo não gostou, São Paulo tem que melhorar para negociar aí. Eles decidiram que não vão melhorar a proposta, então o Mendes fica no São Paulo, não vai sair aí, tá? Pelo menos por enquanto, certo? Mudando de assunto aqui, vamos falar agora sobre algo que é muito bom, muito importante aqui, né, cara? É bem bacana que essa babagem do São Paulo e lucro que o São Paulo teve em venda de transferências, porém ao mesmo tempo é revoltante, né? Vamos trazer a informação aqui, depois a gente comenta em cima. Olha só isso aqui, ó. Clubes brasileiros que mais lucraram em transferência nos últimos 10 anos, tá? O parâmetro aqui é nos últimos 10 anos, certo? Tá aqui, ó. O Atlético Paranaense é o clube brasileiro que mais lucrou com transferência nos últimos 10 anos, tá? Presta atenção, o Atlético Paranaense é o primeiro aí no ranking dos clubes brasileiros. O São Paulo chegou a ter um faturamento maior do que o Atlético Paranaense, com 265 milhões de euros, que convertendo por real dá 1 bilhão e 400 milhões, perdão, aí, de reais.
tá? Em compensação, o São Paulo gastou 97 milhões de euros em compras. O lucro, assim, foi de 168 milhões de euros, tá? Então o São Paulo teve só o lucro aí, né? Porque o São Paulo reinvestiu esse dinheiro aí depois. Então só de lucro o São Paulo teve 168 milhões de euros, né? Convertendo aí dá 894 milhões de reais, tá, meu querido? Então é isso aí, tá? Tem um ranking aí, tá? Deixa eu até botar o ranking aqui, tá? Quem fez a pesquisa, né? Pra dar os créditos aqui, ó. Levantamento foi do Centro Internacional de Estudos Esportivos, tá? Foi quem fez esse levantamento aí, tá? O top 3 dos brasileiros é o Atlético Paranaense, né? Teve 980 milhões aí em venda. Em segundo, São Paulo, com 894 milhões, como a gente falou. E em terceiro, o Grêmio, com 878 milhões aí em vendas. É isso aqui que fica bom. Pô, Gabriel, mas como é que pode? O clube brasileiro, o segundo clube no Brasil que mais vende jogadores nos últimos 10 anos tá quebrado aí com isso. É isso que revolta a gente. Você vê como São Paulo foi mal gerido, como teve péssimas gestões aí. Obviamente que aqui, né, tem vários jogadores aqui que não são da base, né? Muitos são da base. A grande maioria são, né? Porque foram vendas maiores, né? Porque são jogadores bem valorizados, como foi o Antony, o David Neres, Luiz Araújo, o Militão, o Casemiro tá no meio disso aqui também. Óbvio que também teve jogadores que não são da base, né? Sei lá, o Lucas Prato, por exemplo, que o São Paulo vendeu pro River, o Tchê, que foi pro Botafogo aí, né? E vários outros jogadores aí também. A grande maioria, os mais caros, são da base, como eu falei aí, como eu citei vários jogadores aí pra vocês, né, cara? Assim, o São Paulo, irmão, falando só de Cotia aqui agora, que são os principais, como eu falei, irmão, é um absurdo de venda, cara. É uma máquina de fazer dinheiro, cara. É muito jogador bom que sai de lá. E se a gente for olhar, esses aqui foram os que foram vendidos. Se você for olhar, os que não foram por incompetência de gestão, como foi o Luizão, por exemplo, que acabou o contrato, não conseguiu renovar porque o cara não queria mais e acabou indo pro West Ham aí da Premier League. O Marquinhos, que foi pro Arsenal aí, tava com o contrato se acabando, nem ele, nem o empresário queria renovar o contrato com o São Paulo. Aí foi lá o Arsenal, o São Paulo vendeu entre aspas, né? Só antecipou ali por uma compensação financeira lá, para não perder o cara de graça, né? Mas obviamente que ia ser vendido por um valor maior, caso tivesse o contrato por mais tempo, tá? O Igor Gomes também, a gente gostando, que o Igor Gomes é ruim, que não sei o que, teve proposta do Botafogo aí, já o São Paulo recusou, e o cara saiu de graça pro Atlético. Então teve, além desses jogadores aqui, cara, que foram vendidos aí, teve vários que saíram de graça, que se fossem vendidos também, o São Paulo estaria aí em primeiro lugar desse ranking, tá? Pra você ver como é que é aí o São Paulo, como é absurdo Cotia aí, como é uma máquina de fazer dinheiro. Isso que deixa a gente puto, pra você ver como o São Paulo é mal gerido, né, cara? O Coutinho é uma máquina de fazer dinheiro, mas com tanta incompetência, né? Aidá, Leco, Júlio Casares aí, também nessa gestão aí, cara, como o São Paulo faz dinheiro, cara. É uma máquina, assim, era pra ser um clube riquíssimo, como já foi no passado aí, mas por péssimas gestões aí, mesmo vendendo muito jogador, lucrando muito, tá? Aí, foi 168 milhões só de lucro, tá? E mesmo assim, o clube não consegue ficar bem financeiramente, ter muitas dívidas como tem agora por falta de gestões, tá? Só para corrigir aqui, tá, rapaziada? Foram 265 milhões de euros em venda, tá? Que dá 1 bilhão e 400 mil reais, foi o que vendeu, tá? O que vendeu. Porém, só de lucro, tá? Lucro que o São Paulo teve foi 168 milhões de euros, que dá 894 milhões, isso de lucro, tá? Porque o São Paulo, obviamente, que pegou o dinheiro e gastou em outras contratações também, né? Como Tchê, Volpe, né? Um monte de jogador aí, tá? Então, esses dois, um é o que o São Paulo vendeu de jogadores e o outro é o lucro, tá? O que vendeu foi 1 bilhão e 400 milhões e lucro foi 894 milhões aí que o São Paulo teve. E é péssimo administrado, né? Isso aqui deixa a gente puta, eu estou revoltado da vida aí, que mesmo com esse tanto de grana, o São Paulo tá mal financeiramente aí, com um monte de dívida, um monte de contratações extremamente equivocadas, mesmo tendo esse tipo de arrecadação aqui, de venda de jogadores, né? Que como eu falei, repetindo, tá? A maioria aqui é da base porque são os mais caros. Militão, Casemiro, Antony, David Neres, Luiz Araújo, tá? Mas também tem jogadores também que nem são da base, como eu já dei exemplo aqui pra vocês. Certo, meu parceiro? Essas foram as notícias de São Paulo. Se inscreve no canal, deixa um comentário, ativa o sininho que é muito importante. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.